Então, boa noite, malta. Estamos aqui para comentar as declarações do Marcelo há instantes. E eu queria perguntar então ao Francisco o que é que ele acha, a sua opinião sobre isto. Bom, este tema é um tema que dá para especular muito, podemos analisar estas declarações sob várias perspectivas, e eu diria que há uma delas que é, a meu ver, mais consensual do que as outras, que é Marcelo atinge o seu ponto máximo de impopularidade, porque fez aquilo que muitos portugueses não queriam que ele fizesse, e, por outro lado, fez algo que, na minha opinião, a direita, de uma maneira mais interna, mais inerente, queria que ele fizesse, que, a meu ver, acaba por condenar o PS a mais alguns uns anos, quem sabe, pelo menos algum tempo de sangria eleitoral. Ou seja, vai continuar a descer nas sondagens, vai continuar a ter casos e casinhos, vai continuar a ter a pressão mediática sobre esses mesmos casos, inclusive a pressão no Parlamento com as CPIs, que, devido ao facto de não irmos a novas eleições, inevitavelmente Vão vão ter que continuar. acontecer. E, portanto, isso significa que a sangria eleitoral vai continuar dentro do PS. Para a direita, até pode ser benéfico, de uma maneira indireta, porque se amanhã tivéssemos eleições, a direita não estaria organizada e a direita, acima de tudo, não conseguiria fazer um governo estável para evitar que daqui a 4 anos o cenário se repetisse com o PS a voltar ao governo. Portanto, Marcelo pode ter cometido aqui uma ação impopular, mas que até beneficia uma parte da direita e, ao mesmo tempo, condenou-nos a mais Eu acho, 2 anos de desgoverno. Portanto, mais 2 anos não, mais 3 anos de desgoverno. Uhum. Portanto, podemos analisar sob várias perspectivas. Sim, a questão do desgoverno é, se houvesse eleições, seria melhor. Eleições agora. Sim, sim. Ou seja, tu Repara, tens, tu tens a TAP, tens o PRR, tens uma, pronto, questões que estão a decorrer. E do lado da direita não tens uma alternativa estável. E exato, não não só, tens, é um facto, não tens. E a meu ver, isto eu não sei também. se iria ser melhor para o país. O governo do PS não é bom, Uhum. mas eleições agora iria melhorar assim tanto. O Marcelo ia salvar o país se dissolvesse isto Exato. agora? Eu acho que não. E por isso é que eu acho que esta decisão não foi assim tão difícil de tomar como algumas pessoas acham que efetivamente foi, porque ele avisou o PSD, ele analisou o cenário em que um PSD disse há 2 semanas que não governaria com forças mais radicais do que ele, e portanto o cenário foi apresentado, lançou-se os dados e o PSD fez essa declaração, Montenegro fez essa declaração e Uhum. portanto excluiu uma parte significativa do eleitorado à direita de uma alternativa Por agora. governativa. Assim sendo, só poderia o Marcelo só poderia ter uma decisão estável e com certeza se neste momento as sondagens indicassem que o PSD e ele tivessem mais de 115 deputados, algo que não existe. E, Pois, portanto, não existindo, foi uma decisão, a meu ver, mais facilitada para o Marcelo. Entre mandar o país para um cenário legislativo e manter o PS a sangrar politicamente, dá mais jeito à direita que o PS continue a sangrar. Agora, para os portugueses, a instabilidade vai continuar. Desengane-se quem acha pois. que íamos lançar o país para instabilidade como se ela já não existisse. A instabilidade vai continuar, a desgovernação vai continuar e, portanto, vai ser, no fundo, na perspectiva política, a meu ver, Hum, do Marcelo, o preço a pagar para tirar o PS de uma maneira mais definitiva do governo. É a análise que eu faço. hum, eu acho que o Marcelo, quando pensa nisto, eu tento-me colocar no lugar dele. Claro que o Uhum. Marcelo é o Marcelo e eu sou. Exato. Mas eu tento-me colocar no lugar dele e eu penso tanto politicamente como para os portugueses. E neste Uhum. caso, nem seria bom, quer dizer, nem seria bom politicamente dissolver, Uhum. nem há certezas sólidas que seria bom para os portugueses. Ou seja, os portugueses estão numa má situação, é verdade, Uhum. mas se calhar nada garante que iriam ficar melhores. Ou seja, Sim, sim, provocar agora repara. eleições seria simplesmente. Eu acho que seria irresponsável e eu vejo muita gente de direita a criticar o que o Marcelo fez e que o Marcelo não faz nada e que só foi falar.
E pronto. Sim, Mas eu acho que ele disse coisas. Eu acho que ele disse coisas. Ele basicamente foi fazer o que costuma fazer, que é falar, mas de uma forma mais. Disse algo no. Ou seja, intensificou. Ele vai estar atento. Vai estar mais atento. Ele já costuma estar atento, mas ele vai estar mais repara, atento. eu acho que esse discurso já caiu em parte no ridículo, porque ele está sempre atento e está sempre Exato. para o ano é que é, para o ano é que é, mas Não, ele nunca está é. sempre a intervir e ele está sempre a ameaçar. Exato. Então Eu agora. acho que esse discurso acaba por desgastá-lo e por isso é que eu acho que ele está no ponto máximo da sua impopularidade. Não, e Mas ele é também como sabe dizes, que a claro. sua. Ele não tem mais eleições para ganhar. Claro, ele nunca, ele politicamente não vai ter muito mais futuro. Portanto, eu acho que ele acabou por, digamos assim, sacrificar-se a nível de popularidade nesta situação, tendo em conta o cenário que a E direita lhe agora? deu. Né? Porque a direita, se lhe dissesse assim, ora, chega a Iniciativa Liberal e PSD, ou melhor, a Iniciativa Liberal nem era necessário neste momento. Chega e PSD eram necessários apenas. Mas chega a Iniciativa Liberal e PSD juntos amanhã para fazer um governo diferente. Bom, ele diria, ok, há maioria, vamos ver, eles até podem estar numa boa relação, né, para ver se tiram o PS do poder. Ora, isso não acontece, portanto, vamos andar aqui sempre em eleições, vamos entrar num cenário Pois. de uma Bélgica. Claro que eu posso olhar para isto do ponto de vista individual, ou seja, na perspectiva básica de um português, né, que sente que todos os dias é mal governado, legítimo, aí sim é compreensível que os portugueses efetivamente queiram eleições para tirar o PS do poder. Agora, analisando numa perspectiva mais macro, ou seja, uma perspectiva daquilo que é o teatro político e o jogo de xadrez Como se político, fosse o presidente. claro, o Marcelo fez uma análise política, ou seja, uma análise da realpolitik, que é entre sangrar o PS, entre prevenir que a direita entre com um pé falso, preferiu, evidentemente, de uma forma fria, não convocar eleições. Claro que a nível ideológico, que é ainda outro patamar de análise, há pessoas que gostaram, há pessoas que não gostaram, porque há partidos que iam beneficiar claramente dessas eleições, mas se nós queremos analisar este caso e se o fizermos na perspectiva do Marcelo, temos que perceber o porquê dele ter feito. Posso não concordar, mas olhando de forma crua e nua e compreendendo o porquê dele ter feito isto, eu acho que é evidentemente por causa desses dois motivos, por causa do PS continuar a perder e pelo facto da direita não estar organizada. Eu concordo. E é isso, eu acho que o objetivo do Marcelo é mesmo, neste momento, deixar o PS a sangrar, como tu Sim, disseste. vai ser, Hum, vai ser. Que é o e que eu acho que o basicamente. António Costa também não queria. De certa forma, lá no fundo, eu acho que nós Epá, podemos dizer que o a António cena é, Costa queria ir a eleições. Eu a acho que ele cena queria. é, como nós estávamos a falar no grupo, eu acho que o Marcelo, ele podia claramente, se ele quisesse, ter formulado uma justificação para dissolver. Mas eu acho que isso ainda seria mais impopular neste momento, porque tu estavas a dizer que o que ele fez é impopular. Uhum. Eu olhando para a mentalidade portuguesa, da maior parte dos portugueses, para além da direita, e para além dos portugueses, que é a maior parte, que não estão na política, ou seja, que tanto votam na direita como na esquerda, não têm grandes ideologias, hum, os portugueses já demonstraram que privilegiam a estabilidade. Só que eu Isso, neste caso aqui discordo por um motivo, porque ao contrário das últimas eleições, onde o PS tinha campo moral para dizer à esquerda votem em mim em nome da estabilidade, esse cenário morreu completamente. Ou seja, tu tens a esquerda radical que acha que pode ir buscar esse eleitorado, ou seja, dinheiro por causa das eleições, e deputados mais a direita que inevitavelmente ia ganhar, os dois querem. Portanto, eu acho que esta é uma situação mesmo de impopularidade, onde o PS já não consegue usar esse argumento, e por isso é que eu disse essa questão da popularidade, porque o próprio apelo tradicional do português à estabilidade, a meu ver, nestas eleições não ia funcionar. E eu acho que o Marcelo também saberia disso, a meu pois, ver. por isso Eu é que eu sei, acho que, sim, eu só acho que o povo português neste momento, não digo que seja a grande maioria, mas talvez uma maioria, pequena, mas mesmo dos que assim uma votam, maioria, dos que votam. sim, hum, não discorda desta ação do Marcelo. Tipo, não deseja eleições agora.
Não sei, vamos ver. Não Claro sei. que não deixa não de ser sou- não deixa de ser uma opinião que divide as pessoas. Mas qualquer uma delas ia ser. Qualquer uma delas. Teríamos que fazer uma mega sondagem em tempo real que É. não dá para fazer. Agora, eu acho que as pessoas mais partidarizadas e que estão fora do PS dependeria da quantidade de pessoas que já formulou uma opinião, e eu acho que essas já formularam uma opinião de que efetivamente queriam eleições. Agora também é como tu dizes, as outras não tão politizadas, não tão partidarizadas, é uma opinião que a meu ver, se pauta também pela inatividade ou inércia política do deixar andar e Isso já é aquela clássico. opinião de quem se está a introduzir à política e começa a sentir no dia a dia. Portanto, teríamos essas duas a entrar em choque. Portanto, não consigo dizer como se fosse uma empresa de sondagens, há uma porcentagem de portugueses a querer ou não, mas eu continuo com a minha opinião. Eu acho que a maioria neste momento, e que assistiu pelo menos ao discurso do Marcelo, não olharia com Digamos maus olhos a uma novas eleições. Com imprudência a política. maioria que liga à política, digamos assim, via com bons olhos umas eleições. É isso que estás a Eu dizer. acho que sim. Eu acho que sim. Na minha opinião. Eu acho que sim. Epá, eu Porque sinceramente. beneficiaria os seus partidos. Atenção. Nós temos que analisar as pessoas partidarizadas como sendo Pois partidarizadas. Olham para o era o que eu ia interesse do seu dizer. partido também. Epá, eu formulei esta opinião há pouco tempo porque eu até há uns tempos era a favor da dissolução. Mas depois pus-me a pensar e realmente eu prefiro ver o PS a sangrar agora. Sim, E, repara, que porque sei, é e não é uma. meramente política, é porque sei que não há opções melhores para os portugueses. Não, Não mas é também simplesmente estratégia. é uma posição ideológica, não partidária, porque não é exclusiva a um partido, mas também é ideológica. Ou seja, o anti-PS tem crescido imenso. As pessoas têm que ter noção Yeah. disto. E, portanto, há aqueles que se dividem, ou seja, que até preferem confiar nesta jogada política do Marcelo, e há aqueles que não se vão deixar, neste caso, persuadir por essa ação e vão continuar, né, a tentar Não, cavalgar nessa não ação do Marcelo. Portanto, são essas duas eu, posições anti-PS e que, a meu ver, neste momento eu ultrapassam. acho que o Marcelo neste momento vai salvar a direita portuguesa. Sim, em parte, porque podia acontecer o mesmo que aconteceu o Passos Coelho. Né? Governa Pois, 4 anos para limpar a porcaria do PS eu e escrevi depois isso há acaba pouco. por ter o PS voltar. Né? E Pois, acaba por voltar. eu disse isso há pouco no Twitter, acabei por apagar. Mas disse isso há pouco, disse isso há pouco no Twitter. Eh, que o que ia acontecer era se a direita conseguisse governar, nesta situação com a TAP, com o PRR, com o aeroporto, sabe-se lá onde é que isso já vai? Tipo, É verdade. é tanta coisa, ia ser outra vez a direita a levar com as culpas e daqui a uns Sim. tempos estava o PS outra vez a ganhar as eleições. Agora, o que E eu outra coisa que eu posso também vi. criticar, o que eu posso criticar aqui o Marcelo é o facto de ele não ter mencionado as CPIs no seu discurso. Ou seja, no sentido em que, É. pelo menos, dava uma mensagem à direita a dizer: Sim, mas ele meus disse que ia caros, estar mais atento. repara, mas esse estar atento já caiu em descrédito, na minha opinião. Eu acho que ele devia Mas ter ele dito: disse mais. meus caros, eu vou deixar a governação andar porque temos que apurar a verdade nas comissões parlamentares. Eu acho que se ele tivesse dito aí, eu não lhe A conseguiria questão é, ser crítico. mesmo. Pois, É assim sendo, sou crítico deste discurso. Do discurso em epá, si. eu no geral não vejo assim grandes problemas no discurso, mas pronto, isso são opiniões. Hum, o que é que eu ia dizer? Eu estava a dizer que acho que o Marcelo vai salvar, entre aspas, ou vai contribuir para a salvação da direita portuguesa, digamos assim. Eu já começo a ver sondagens que o CDS com um e tal por cento a eleger um deputado. Tipo, Veremos. Repara, o CDS teve votos não, suficientes para eleger um deputado nas últimas eleições. Agora, a questão é imagina onde agora é que um ele está. parlamento. Isso era, ou seja, isso ia ser muito consequência da ação do Marcelo. Tipo, por quanto mais tempo o Marcelo conseguir fazer isto, mais votos a direita vai ganhar, e só assim é que a ele, o Sim, a PSD, o disputa passa a Chega ser e feita dentro do até o próprio. CDS ia conseguir voltar ao Parlamento.
Isto, não sei se... isto há repara, um não ano sei, ou 2 anos era totalmente impensável. não sei se o CDS consegue ir buscar votos à esquerda, como outros partidos, como a IEL e o Chega conseguem, e o próprio PSD tradicionalmente faz ao PS, não sei se consegue, Mas mas conseguiria. teria a oportunidade para buscar votos que a direita iria conquistar. Se seriam Não, e suficientes ou não, dependeria dos sítios. eu Dependeria dos acho que sítios. Sim, conseguiria em buscar Lisboa. ao PSD. Eu acho que conseguiria buscar alguns ao PSD. Uhum, E acho concordo. que poucos, mas também pode conseguir ir buscar ao Chega, no sentido em que É mais provável a IEL do que ao Chega. há ele também, já ia lá chegar, mas também ao Chega, se o Montenegro vier com aquele discurso do eu não posso. Que o PSD não vai governar com o Chega. Então, Olha, temos aqui um convidado. É olha, verdade. muito boa Estávamos noite. agora aqui a falar estávamos aqui a falar de um potencial regresso do CDS e da maneira como consegue ir buscar votos ao Chega, à IEL e ao PSD. Eu ia dizer que nesse cenário eu diria que esse mesmo voto do Chega não passaria para o PSD por um motivo. Porque a pessoa que CDS. vota no Chega ou melhor, não estaria disposta a tentar votar no CDS, sendo que ele já não está no Parlamento e, portanto, se já Sim, meteu na sim. cabeça, em primeiro lugar, queria votar Chega e não PSD por voto útil, na minha opinião, muito menos no CDS, que não está no Parlamento e que não temos provas concretas que vai ser outra vez eleito. Portanto, aí o Epá, voto se as sondagens começarem a indicar, e já havia algumas sim, sondagens que as indicam. sondagens são um método, vamos ser honestos, as sondagens são um método tradicional de manipulação psicológica a nível Está eleitoral. bem, mas eu Para o acho bem que ou para tem o mal. algum. Eu acho que manipulam psicologicamente, mas mais ou menos representam a realidade. Sim, não são tão distantes como isso. Isso é Não verdade. são Agora, como na já vimos América que ou como nos Estados Unidos. exato. Já vimos que tem potenciais efeitos, por exemplo, no caso do Medina, teve, que as pessoas pensavam que estava Uma garantido e sondagem não foi. pode mudar uma eleição. Exato. Exato. E a meu ver também teve, de certa forma, eu vou-me arriscar. Eu vou dizer que teve, de certa forma, nestas últimas, em que dava o PSD a ganhar ao PS. Quer dizer, Eu concordo isso, contigo. isso fez com que as pessoas à esquerda tivessem a urgência de votar. Yeah. Né? E, portanto, deu a maioria, se Eu, calhar, até ao PSD. Portanto, eu acho as que isso sondagens influenciam, para o bem. foi isso que deu realmente a maioria absoluta ao Costa. Sem dúvida. Foi aí que concretizou o abraço do urso. Estou de acordo contigo. E sim, quem vota no Chega não vai sair para o PSD com o voto útil, na minha opinião, e não vai de todo sair para o CDS. De Ok, todo. eu ia dizer CDS, mas achas PSD, talvez. Sim, concordo. Neste Seria uma momento em que o hipótese, PSD não está é? frouxo, Mas não me parece. Não me parece. Posso dizer qualquer coisa agora sobre o Marcelo? Sim, era isso que eu tinha a perguntar. Era porque este vídeo é suposto ser curtito? Eu curti, já vai mas comigo. nós depois perdemos, não Não, é? meia horita para aí. Então, para Epá, fazeres um sobre o comentário Marcelo. sobre isso. O Marcelo tinha hoje uma posição muito difícil. Ele ia ser criticado se tivesse demitido o governo, ia ser criticado se tivesse dissolvido a Assembleia, ia ser criticado se fizesse o que fez. Marcelo erraria sempre. Nesta altura, se calhar, fez o que é mais inteligente para um homem que gosta de estratégia e não de tática. Marcelo, neste momento, embaraça o governo, destrói João Galamba, mas destrói, arrasa. Foi um roast ao João As Galamba. declarações dele foram muito destrutivas, sim. Completamente. Galamba, se tiver vergonha na cara, demite-se outra vez. E mesmo Costa não fica bem. Dentro da bolha do Twitter, se calhar Costa ganha, mas na bolha do povo, na grande bolha do povo, Marcelo ganha a Costa. Isto vale porque Marcelo vale pela popularidade e a popularidade não está no Twitter, não está nas redes sociais, não está aí.
Marcelo ganha a Costa, Marcelo empurra e faz uma pressão tremenda no governo, a espada de Damócles já lá estava, Marcelo só avisa mais uma vez. Eu acho que e desta vez eu tenho quase a certeza, o governo não passa das europeias. Achas? Acho. Após as Eu acho que não. europeias, o governo vai cair. Isto é deixar o governo a cozer ou a fritar em lume brando, a desgastar-se, a baixar nas sondagens, de tal forma que, se tudo correr bem, o bem, na nossa perspectiva, Claro. as sondagens vão mostrar uma tendência de queda do PS e quando o PS estiver abaixo dos 30%, e eu espero que seja após a verdadeira sondagem das europeias, eu acho que o governo vai cair, porque ele já caiu de podre. Ele vai cair e pode ser que nessa altura haja uma hipótese do país Até lá a poder direita tem de se começar a dar organizar. a volta a isto. Até lá habituem-se. E até lá a direita tem de se orientar. Até lá à direita tem que se orientar. Já me parece mais ou menos óbvio que Iniciativa Liberal e PSD irão a votos, cada um por si, mas já deram o sinal de que a seguir às eleições poderão entender. Não seria difícil, mas parece-me óbvio neste momento. Também me parece óbvio que se as sondagens não se alterarem muito, o Chega vai ser encostado à parede. E em vez de encostar o PSD à parede, que é ou há governo de direita e o Chega se abstém, ou o Chega vai ser responsável pela ingovernabilidade ou por levar o país para novas eleições, uma italianização de Portugal e dar novamente o governo à esquerda. Portanto, acho que perante isto o Chega fica mais acossado do que o PSD e a Iniciativa Liberal. Epá, em relação ao Chega, eu acho que isso até seria muito bom para o Chega. O Não, Chega eu acho não que o Chega vai tem... fazer o oposto. Eu acho que o Chega vai desviar as suas atenções para aquilo que basicamente dissemos ontem. Eu acho que o Chega vai desviar as suas atenções para chamar, de uma maneira, não ele diretamente, mas focar os olhos no PS, a dizer, bom, se o PSD e ele não têm maioria, o que é que vocês vão fazer? Vão deixar este governo estar dependente do partido que vocês têm criticado como um perigo? Imagina que o PS diz que não. Imagina que o PS diz que não. O que é que o Chega vai fazer? Bom, imaginem que o Chega diz que não, vamos todas a eleições e depois há uma questão de dar responsabilidade. O Chega está a fazer um favor ao PS, basicamente. Não diria que está a fazer um favor ao PS, porque o PS sabe que independentemente do Chega ou não, a direita ganha por si mesmo. Podia estar a ser o CDS como podia estar a ser o Chega neste momento. Sim, mas cai assim. Agora, eu acho é que o país, pelo facto do próprio bipartidarismo estar em corrosão, vai entrar num cenário como uma espécie de uma Finlândia, onde os 3, 4 principais partidos começam a ter altas percentagens em termos relativos, mas em termos absolutos não vão passar de 30%. Portanto, vai depender de como é que o país desenvolve-se. Se vamos para uma finlandização da política ou se vamos para uma italianização da política. Mas vai depender muito. Mas para, nem depende muito desse próprio cenário. Muitas vezes depende da mera capacidade de comunicação de um partido, porque imagina nesse cenário positivo até para o PSD, para tentar encostar o Chega. Se o PSD tem a péssima comunicação que tem tido ao longo dos últimos anos, se o Chega tem a capacidade, através das redes sociais, de ser o bicho, o mega bicho das redes sociais que é, não é? Depende, isso vai depender das armas que os partidos vão usar. Portanto, em termos estratégicos é uma coisa, agora, a nível tático vai ser outra. E os resultados depois vão se revelar. O meu Estamos ponto era... fase que qualquer um dos 3 partidos consegue virar a mesa. O PS tem entalado, digamos assim, o PSD com o Chega, mas isto é um jogo que qualquer um pode jogar. O Chega pode jogá-lo e o PSD também o podem jogar.
não sei até que ponto não estará na altura do PSD virar a mesa definitivamente contra o PS e começar a colocar-lhe duas hipóteses. O apoio ou não de um governo minoritário, ou, e aí eu acho que o PSD tem essa hipótese, que é fazer o mesmo que o PS tem feito com o Chega. Perguntar diretamente se o PS se volta a coligar com partidos antidemocráticos. Esses sim, claramente antidemocráticos. O PCP, o Bloco de Esquerda. Para mim são partidos antidemocráticos, sectários. O PCP ainda mais claro. Agora, olha, a questão olha que o Bloco, com aquela vertente trotskista, olha que o Bloco não é melhor que o PCP. Sim, não é melhor, mas o PCP é mais claro. O Bloco é assim um pouco disfarçado. E há uns tempos diziam que eram sociais-democratas. Estás a ver o perigo. Pois. O Paulo disse, cada partido agora vai tentar jogar o seu jogo. Isso é um facto. O meu ponto é em relação ao Chega a apoiar o governo do PSD, mas sem estar no governo. Eu acho que isso acabaria. O Chega não vai para o governo, não vai. Agora, a questão é, o Ventura disse numa entrevista que havia apenas 0,1% de chance de deixar passar. E esse 0,1% de chance é, se a meu ver, o PSD acordar e começar por um milagre qualquer, a apoiar aquelas políticas que não dariam argumentos ao Chega para criticar o PSD, sobre a imigração, sobre os impostos, sobre a questão da própria governação política, da justiça, né? Da segurança. Se o PSD efetivamente dissesse assim, olha, vocês não têm autoridade para nos criticar porque nós vamos apoiar estas propostas que até são parecidas com as vossas, quer dizer, eu acho que era melhor. Qual é o propósito? Eles não se unirem. Qual é o propósito? Não se uniriam ao Chega se depois vão fazer propostas que agradem ao Chega? Não, mas para, é uma maneira de esvaziar, porque imagina, o Chega o Chega nunca vai ficar esvaziado de críticas ao PS. O Chega teria não, o Chega se não for governo, isto é não, e depois ia estar a criar problemas com ele. Ia estar a criar problemas com ele. Quem? O PSD? Exato. Não, para. Mas isso eu disse que é uma maneira que o PSD tem de tentar esvaziar o Chega. Não quer dizer que ele vai fazer. E também eu duvido. Por isso é que eu te disse, seria um milagre. Agora, o que o Chega também pode fazer é o facto de ser o partido mais novo da Assembleia, que nunca teve sequer uma proposta aprovada, ou seja, ele pode dizer, a atual situação do país, eu tenho literalmente zero responsabilidade. Até a Iniciativa Liberal já conseguiu aprovar propostas. Não afetam, eu não. Portanto, se tentarem gostar o Chega, o discurso de excepcionalidade do Chega vai entrar em ação. As pessoas têm uma noção disso. Quer contra o PS, quer contra a esquerda, quer contra o próprio PSD e a própria Iniciativa Liberal, que há uns anos dizia que não faria nada com o PSD e agora já quer fazer. Sim, certo? E o Chega pode aproveitar... O Chega pode aproveitar e fazer... Sim, podia. No curto prazo podia prejudicar, mas não sei até que ponto é que não iria acontecer o que aconteceu com o FDI, ou seja, com os irmãos de Itália, que é a Meloni foi completamente excluída daquele governo de salvação nacional com Mário Draghi. Foi o único partido excluído. Até o Lega, que tinha mais de 20 e tal % nas sondagens, foi chamado. Em uma questão de 2 meses, o Lega caiu a pique e o discurso excepcionalista da Meloni fez com que ela tivesse quase 30%. Atenção, claro que os perfis são diferentes. Lá é mais fácil subir e descer, mas eu concordo contigo. Acho que não sim. Iria subir 30%, não, mas o Chega pode aproveitar o voto útil. Mas eu acho que é um bocadinho, peço desculpa, eu acho que é um bocadinho uma falsa questão. O Chega pode não apoiar um governo do PSD, mas pode permitir-lhe que governe. Isso foi com o PS. Quer dizer, nada impede o Chega, numa apresentação de um orçamento de Estado, simplesmente abster-se para dar uma oportunidade a um governo que não é de esquerda de governar independentemente de tudo. Mas o problema é que o já não votar a favor, o mero abster-se, na política portuguesa, com aquilo que aconteceu na geringonça, já é visto como um apoiar.
e a nível eleitoral Pois é isso. é um Mas a impacto, direita não impacto pode. no Era isso que eu ia eleitorado. dizer, era isso que eu ia dizer. Mas a direita não pode ficar refém do que aconteceu com a geringonça. Não pode, não pode. Pelo país não pode. A leitura da abstenção será um não apoio. Não queremos o PS. Não queremos o PS. Será um voto contra o PS, será um voto contra a extrema-esquerda, neste caso. E ao mesmo tempo, o não assumir das bandeiras do PSD. Quanto ao que disseste do PSD ir buscar algumas propostas do Chega, se esquecermos um pouco a roupagem e algumas propostas que não têm que ser sequer apreciadas pelo PSD, as cotas na imigração, a autoridade do Estado, nomeadamente nas forças de segurança, algumas das propostas não são completamente alienadas. Portanto, Sim. alguma coisa, o PSD, como um partido que poderá querer virar à direita um pouco mais, são perfeitamente aceitáveis. Já me preocupa mais uma aliança com a Iniciativa Liberal e o PSD a eventualmente ir buscar algumas políticas identitárias. Isso, sinceramente, eu acho que deve ser uma linha vermelha do PSD, como garante um pouco da normalidade da direita. O que é que vocês acham? Sim, Epá, o PSD eu acho, está a ser mas afetado. Diz. eu ia dizer que em relação ao Chega, no caso da abstenção para viabilizar, eles iriam. Isso foi mais ou menos o que o PCP fez com o PS. E o Bloco de Esquerda fizeram com o PS. Claro que aqui havia a leitura de ser um voto contra o PS, mas acabaria por ser apoio. No fim do dia estão a apoiar o governo do PSD. Eu Isso, acho que não. Eu acho que os partidos não centro não vão cometer o mesmo erro nos próximos tempos. O erro, como quem diz, o mesmo ato de apoiar o centro. Acho que não. Eu acho que houve uma passagem em que já não há volta atrás, que também é coincidência ou não com o fim, digamos assim, parlamentar do CDS. Ou seja, aquele não centro, porque o CDS tentava tentar assumir como partido de direita, mas que apoiou o centro durante todo o tempo e, portanto, acabou por sair. Ou seja, uma esquerda e uma direita ligeiramente mais radicais que já olham de uma maneira diferente para o centro. E a Iniciativa Liberal tinha essa visão, digamos assim, anti-PSD e anti-PS, e ao ter escolhido o sentido de dizer-se um partido de centro, que não dizia no seu início, olhava com o Carlos Guimarães Pinto, falava-se em eles dizem que direita. nem são de esquerda nem de direita. Não, mas para, eles próprios falavam de si como de direita. Tens depois o Coutinho de Figueiredo a ir ao polígrafo a dizer não, a Iniciativa Liberal não é direita, é de centro. Portanto, esta centralização em busca do apoio do próprio PSD para conseguir chegar ao governo é o caminho oposto que o Chega fez e é o caminho que a esquerda deixou de fazer depois da geringonça. E, portanto, eu acho que a Iniciativa Liberal vai tentar substituir o CDS no seu espaço institucional, mas vai deixar um grande espaço, sem dúvida, para o Chega que agora vai tentar captar até os próprios liberais que não gostaram dessa centralização e que, pronto, agora de momento estão um pouco reféns. Vamos ver se consegue ou não. Duvido que o Partido Libertário vai-lhes dar certamente alguma esperança. Se é que vai haver Partido Libertário, que eu também tenho algumas dúvidas. Portanto, veremos se vão fazer a história repetir-se e LP e Chega, ou até o próprio Bloco de Esquerda e o PCP, mas duvido seriamente. Pronto, acho que podemos terminar hoje, era suposto ser mais curto. Já. Também não passou muita hora. É verdade. Uhum. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, pronto, para finalizar, faço eu até posso fazer. Eu ia dizer que, pronto, basicamente olhámos desde o início da live, para onde eu não estava, olhámos para esta decisão política do Marcelo, tentámos analisar quais é que foram os seus pontos de vista. Concordámos de certa forma, eu e o Rodrigo concordámos de certa forma que isto foi uma maneira até de dar algum tempo à direita para se organizar
e que, na verdade, se fôssemos a eleições, podíamos tornar-nos uma espécie de uma Bélgica que andou vários anos sem conseguir arranjar uma solução governativa. E depois, na segunda parte, em que Paulo também já chegou, né, como é que a direita se vai reorganizar e as consequências eleitorais para a própria organização da direita, que parece não se querer combinar e não se querer unir. Agora, veremos, porque a Terceira República está-nos a dar muito conteúdo. Parece que não, mas está-nos a dar muito conteúdo. Este ano vai ser fértil. Vai ser fértil. Até um dia destes. Então, Um dia destes, Até à próxima.